Bom, pessoal, para a gente entender um pouco melhor o porquê que a gente estuda redes de computadores, é importante a gente dar uma olhada brevemente no histórico, né, que levou a gente a chegar ao ponto de precisar fazer com que dois dispositivos ou mais se comuniquem um com o outro, né? Se a gente olhar lá nas décadas de 50 e 60, a gente encontra sistemas computacionais que eram altamente centralizados. Então, eram dispositivos muito grandes, que em alguns casos utilizavam salas inteiras, como a gente pode ver nessa figura do meio, né, na foto do meio, né? Então, eram dispositivos que tinham características muito diferentes do que a gente tem hoje em dia, né? Vejam ali os controles que vamos chamar de programador, poderia mexer, né? São vários botões em que ele conseguiria fazer a reprogramação desse computador para obter algumas saídas, né? De uma forma bem diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Então, esses computadores, eles eram muito grandes, eles eram muito caros, então só grandes corporações ou universidades, nem todas as universidades conseguiam acesso a um computador desse tipo, e, naturalmente, então, se tratava de um sistema bastante centralizado, porque, devido ao preço, em geral, só se tinha acesso a um desses computadores numa instituição, né? Então, tudo o que era processado tinha que ser agendado, né, para ser processado nesse grande computador. Com o passar do tempo, é claro que isso foi mudando um pouco, né? A gente conseguiu ter o barateamento das peças, dos itens de hardware que se usa para montar um computador, e algumas mudanças foram acontecendo. Então, a gente tem sistemas lá atrás muito centralizados e fortemente acoplados. Então, você precisava organizar o processamento para ele ser feito em lote, você tinha que organizar o processamento para ele ser feito de uma vez só para cada usuário, né? Não podia multitarefas, a gente não conseguia ver esse conceito ainda, né? E o tempo compartilhado é realmente um agendamento de uso, né? Você não consegue deixar duas pessoas, dois usuários, utilizarem aquele computador ao mesmo tempo, né? Com a melhoria dos sistemas, como eu falei, a gente passou a ter dispositivos ou uma computação mais descentralizada, né? Com vários dispositivos espalhados, fracamente acoplados, né? E no momento que você começa a ter vários dispositivos distribuídos, você passa a ter a necessidade de fazer com que eles se comuniquem, né, entre eles. Então, vejam, se antes eu tinha um sistema centralizado em que tudo acontecia dentro dele, é óbvio que a comunicação não é necessária, né, porque eu tenho todas as informações que eu preciso dentro daquele sistema. No momento que eu passo a descentralizar, a distribuir, né, em que a gente passa a ter um computador em casa, a gente passa a ter mais de um dispositivo em casa, um tablet, um celular, a gente passa a ter a necessidade de dispositivos de comunicação para poder fazer esses nossos vários equipamentos conversarem uns com os outros, né? Outro ponto importante que passou a fazer diferença foi o compartilhamento de recursos, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais no futuro, nas próximas aulas, mas, já adiantando, se a gente tem, por exemplo, em um escritório, vários computadores, todos conectados em rede, e a gente tem uma impressora disponível para aquele escritório especificamente, né, a gente pode compartilhar a impressora na rede e todo mundo consegue enviar os seus trabalhos de impressão para essa impressora, né? Caso a gente não tivesse os sistemas de comunicação, a gente teria que instalar uma impressora por computador, né? Uma impressora por estação de trabalho, o que seria inviável em termos de custo, né? E não faria sentido porque seria um equipamento de impressão ali subutilizado, sem dúvida alguma, né? E a gente passa a ter também a figura do processamento distribuído, né? Então, quando você tem vários dispositivos e você pode interligá-los utilizando uma rede, você pode passar a explorar também a possibilidade de distribuir processamento, né? Então, você tem aí um exemplo bastante importante que a gente tem hoje são, por exemplo, os exemplos de computação em nuvem, né? A gente tem lá num grande data center, um grande centro de dados, de processamento de dados,
a gente tem lá vários computadores, servidores com alto poder de processamento, que tem, claro, uma forma muito bem definida de distribuição das tarefas de processamento. Então, você consegue ter um processamento distribuído, você espalha as tarefas de processamento, mas elas depois vão culminar em um resultado específico que foi solicitado por algum usuário individual, né? Então, o processamento distribuído também passa a figurar no momento em que a gente começa a descentralizar os nossos computadores, né? Isso, é claro, a gente já vive hoje muito bem, né? A gente tem as nossas arquiteturas extremamente descentralizadas, a gente já usa vários dispositivos, uma pessoa detém vários dispositivos, né? Então, a visualização dessa descentralização é muito fácil para a gente, né? O que é difícil hoje é a gente visualizar e tentar imaginar como funcionava um sistema centralizado e fortemente acoplado como a gente tinha lá nas décadas de 50 e 60. Né? Então, isso nos leva a perceber a importância de uma rede. Né? Imaginem hoje como a gente viveria se a gente não pudesse utilizar um sistema de comunicação para poder trocar mensagens com alguém usando o WhatsApp, para poder acessar a internet e visualizar lá informações sobre um restaurante para poder fazer um pedido, né? Ou então para acessar um vídeo no YouTube, assistir alguma coisa no Netflix, né? A gente não consegue mais viver sem uma rede, né? A gente precisa de redes o tempo todo, precisa estar conectado o tempo todo, né? Cada vez mais a gente fica dependente de sistemas de comunicação. Então, segundo um dos principais autores da área de redes, que é o Tannenbaum, que é inclusive uma das referências que eu indico para o estudo de redes, ele fala que uma rede é uma coleção de computadores autônomos, interconectados, aptos a trocar informações e compartilhar recursos, né? Então, em muitos casos, a gente fala sobre a internet e a gente cita muitos exemplos da internet porque ela é uma grande rede de computadores, né? Mas uma rede ela pode ser desconectada da internet também, né? Eu posso simplesmente criar uma rede entre dois computadores que eu tenho na minha mesa, né? E essa rede, esses dois computadores, eles podem não conversar com a internet, né? Eles podem não se comunicar com dispositivos que estão fora desse cenário aqui bem específico, né? Então, em geral, quando você tem sistemas muito críticos, em que você precisa tomar muito cuidado com, por exemplo, uma tentativa de invasão, alguma coisa que possa comprometer o funcionamento daquele sistema, você pode ter uma rede isolada, né? E mesmo assim, explorar os benefícios da comunicação entre computadores, né? A troca, o compartilhamento de arquivos, de serviços, mas você não tem a comunicação com a internet. Então, para ficar bem claro, a definição de uma rede, ela é um conjunto de computadores, que seriam dois computadores ou mais, que estão interconectados e podem trocar informações e compartilhar recursos, independente da internet. Tá? Outra definição que a gente tem é sobre uma rede local, que foi o exemplo que eu falei agora há pouco, né? Se eu tenho uma pequena rede limitada a uma sala, por exemplo, eu tenho uma rede local, né? Então, a rede local ela é um conjunto de cabos, equipamentos, softwares, elementos de software que estão associados, periféricos, né, que seriam ali dispositivos menores que estão ligados a essa rede local, todos eles interligados com a finalidade de compartilhar recursos e informações que vão estar disponíveis aos usuários através de estações de trabalho. Né? Então, se eu tenho lá um pequeno escritório, como o exemplo que eu citei anteriormente, né? E eu tenho vários funcionários trabalhando nesse escritório, cada um com o seu próprio computador, né? Eu posso ter uma pequena rede local ali para interligar todo mundo, e aí eu posso limitar a disponibilização de informações e de serviços para aqueles computadores que estão naquela rede local, mas que não esses serviços e informações não vão poder ser acessados de outra rede ou acessados da internet, por exemplo. Né? Então, eu consigo ter algumas restrições nessa minha rede local. Né? Poderia também disponibilizar essas informações para redes externas? Poderia, sem problemas. Tá? Então, a gente tem como aplicar políticas até mesmo de segurança nas nossas redes locais, políticas de acesso,
que vão depender, claro, da aplicação que a gente tem. Então, depende muito do cenário. Então, a caracterização de uma rede, a gente pode dizer que ela se resume a esses elementos que eu estou mostrando nessa figura aqui, né? Então, eu vou ter sempre um processador associado, né, e sistemas de comunicação. O processador ele serve para a gente poder interpretar as informações que estão chegando para um determinado sistema de comunicação, né? Então, ele recebe, vocês vão entender mais para frente, quando a gente for avançando no nosso estudo, que a gente precisa entender se uma informação é direcionada para um determinado computador ou não. Se ela for direcionada para o computador que está recebendo, ele vai processar essa informação, né, e decidir, tomar alguma decisão sobre o que fazer com ela, né? Se ela não for direcionada a ele pode descartar essa informação simplesmente, né? Ou então, dependendo do tipo de rede, ele pode passar para frente essa informação. Então, ele precisa processar informações. A gente vai entender que tudo o que a gente estudar nesse nosso curso, a partir do próximo módulo, tudo que a gente for estudar vai ser processado de alguma forma, né? Então, existe a figura do processador ali por isso, né? Mas o que faz toda a mágica são os sistemas de comunicação, né? E eles são compostos por meios de transmissão e por protocolos de comunicação, né? E esses são elementos bastante importantes que a gente vai definir agora na sequência, né? E que compõem um sistema de comunicação que vai fazer tudo que a gente vai estudar nesse curso acontecer, tá? Então, o nosso sistema de comunicação é o cara que vai realmente interpretar tudo que a gente precisa e transformar isso em alguma coisa útil para que a gente possa visualizar um site no nosso computador, para que a gente possa abrir um aplicativo de comida e fazer um pedido no nosso celular, para a gente poder mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Então, vamos entender melhor o que são os meios de transmissão que estão aqui na figura, né? Essa parte de baixo aqui, ó, meios de transmissão. Vamos entender do que se tratam os meios de transmissão. Então, visualizando essa figura aqui, a gente tem vários elementos que talvez vocês não estejam familiares ainda, né? Mas esses pequenos círculos que a gente tem aqui são vários roteadores que a gente chama, tá? A gente vai estudar eles mais para frente, em alguns módulos mais para frente. Se não me engano, está no módulo 4, que é a nossa camada de rede, tá? Mas agora, visualizem aqui como elementos que estão interligados, né, e que vão interligar vários computadores finais que estão em várias redes diferentes, tá? Então, aqui nesse desenho, a gente tem um computador que está lá em cima, um laptop, né, e um servidor que está aqui embaixo, trocando informações um com o outro. Então, vejam essa seta em cinza clarinho aqui que troca informações de um computador com o outro. A pergunta que fica aqui é: como que acontece essa troca de informações, né? Qual é o caminho que a minha comunicação vai fazer de um ponto A até um ponto B, né? Como que a gente toma essa decisão? Que tipo de meios físicos de transmissão a gente vai passar, né? Será que eu passo por rede sem fio? Será que eu passo por rede com fio, né? Será que o caminho que a minha informação vai fazer, eu consigo imaginar por onde ela vai passar? Por que cidades ela vai passar ou por que países ela vai passar, né? Tem formas de descobrir, né? A gente vai entender tudo como isso funciona ao longo do curso, né? Mas a gente precisa começar a definir um pouco melhor alguns desses conceitos, né? Então, por exemplo, os meios de transmissão, né? Eu já falei para vocês que eles podem ser meios com fio ou meios sem fio, né? Isso já dá uma ideia das possibilidades de variação que a gente tem ali, né? Então, o meio de transmissão corresponde ao meio físico que vai ser utilizado para realizar a comunicação entre os hosts e as aplicações, tá? O que é um host? Host é um computador, é um celular, é um tablet, tá? Qualquer dispositivo que a gente vai utilizar para para conectar uma rede, ele é um host, tá? Então, esse nome ele é muito comum e ele vai aparecer bastante. Então, eu até digo já para vocês irem se acostumando com essa nomenclatura, né?
um host, um hospedeiro, que seria a tradução de host para o português, né? Um terminal de usuário, né? Um dispositivo, tudo isso quer dizer a mesma coisa, tá? Então, a gente tem ali um dispositivo que vai se conectar a uma rede com o nome de host. Então, os meios físicos, eles podem ser cabos, placas, modems, roteadores, equipamentos de rede e dispositivos que a gente usa para interligar esses equipamentos vão ser os nossos meios de transmissão. Tá? Quem não sabe ainda o que é um roteador, o que é um modem, não se preocupe, porque a gente vai chegar lá quando a gente estudar o nosso próximo módulo. Tá? No próximo módulo, a gente vai ver alguns equipamentos de redes e algumas informações mais específicas sobre o funcionamento de cada um deles. Tá? Então, vamos ver um pedaço dos nossos meios de transmissão. Vejam que estão pintados em azul aqui, ó, tem uma parte dos nossos segmentos que estão em azul, que são as redes de acesso. Tá? Então, a rede de acesso ela é uma rede física que conecta um sistema final ao primeiro roteador de um caminho, partindo de um sistema final até outro qualquer. Tá? O que é um sistema final? Esses computadores e celulares que aparecem aqui, ou até mesmo um veículo, né, como tem nesse exemplo aqui em cima, são os dispositivos de usuário final. Né? Então, o computador ou o celular onde vocês estão assistindo essa aula, ou a televisão onde vocês estão assistindo esse vídeo, né, eles são dispositivos finais. Dispositivos de usuário ou dispositivos finais. Né? Então, o cabeamento, seja ele com fio ou sem fio, que liga esse dispositivo que vocês estão usando nesse momento até o primeiro roteador fora, provavelmente fora da sua rede interna, tá? Vai ser o nosso segmento de rede de acesso. Tá? Então, o que interliga em geral, a nossa residência até o primeiro roteador externo é uma rede de acesso. Então, a gente dá esse nome para esse segmento que está pintado em azul e que fica bem próximo do usuário final. Tá? Então, a gente tem ali os nossos enlaces de comunicação que podem ser com fio ou podem ser sem fio, como a gente tem aqui no exemplo de cima. Tá? Vamos para alguns exemplos deles para a gente poder entender um pouco melhor. Né? Quando a gente tem as ligações chegando da internet até próximo da nossa residência, então vejam aqui nesse lado mais direito da figura, a gente tem ali alguns roteadores e a gente faz uma abstração do que seria a internet. Né? Então a gente chega até um ponto que chama terminal de distribuição. Tá? E vamos imaginar que essa parte toda, a parte aqui da esquerda da figura, seria uma rua ou um residencial. Né? Então, eu posso ter meios físicos que partem daqui desse nosso terminal de distribuição, que vão até, por exemplo, um nó de fibra ótica, ou que vão até a residência dessas pessoas, né? Que podem ser cabos, ou que podem ser fibras óticas, ou podem ser uma combinação híbrida de fibra ótica com cabo coaxial, por exemplo, né? Que é o que acontece nessa figura. Né? A gente tem, quer dizer, é o que dá para entender que acontece nessa figura, não está bem claro qual é o meio físico que a gente tem nessa parte aqui, né? Mas se até aqui a gente tem um nó de fibra ótica, então é bem provável que aqui a gente tenha uma fibra ótica e depois se utilize um cabo coaxial, por exemplo, para chegar até a residência. Tá? Poderia chegar com fibra ótica até a residência? Poderia. Né? Já existem vários planos de operadoras que entregam, sim, serviço de fibra ótica até a residência do usuário. Né? Então, você pode ter várias combinações aí de meios de transmissão para chegar à internet ou para chegar essa comunicação até a residência do usuário final. Tá? Aqui o exemplo do FTTH, que é o Fiber to the Home, é um caminho de fibra ótica que chega diretamente na residência do usuário. Né? Então, esse terminal aqui final, ó, esse ONT, ele é o terminal de fibra ótica da residência da pessoa, do usuário final. Então, nesse caso aqui, a gente tem ligações de fibra ótica até o usuário final, o que dá uma experiência muito melhor para quem está utilizando a internet naquela residência. Tá?
O Ethernet é um padrão que vocês já com certeza viram, que são aqueles cabos de rede coloridos. Em geral, eles são azuis, eles podem ser vermelhos, amarelos, eles podem ter várias cores, tá? E a cor não significa nada, são só formas de você identificar os cabos para questões de organização mesmo, né? Então, esses pequenos cabos coloridos que a gente tem, né, que interligam geralmente computadores desktop ou que a gente encontra nos nossos roteadores em casa, né, talvez fazendo alguma pequena ligação, são chamados de Ethernet. Tá? Então, a gente vai estudar também esse cabo no próximo módulo, e aqui ele é um exemplo de meio de transmissão também. Outro exemplo que a gente usa bastante na atualidade são os meios de transmissão sem fio, principalmente o Wi-Fi, né, que tem o nome técnico I3E802.11. Né? Então, o Wi-Fi ele tem várias versões, né? É uma família de protocolos da família I3E802.11. Então, vocês vejam aqui nesses pontilhados que, de acordo com o padrão que se utiliza, né, você tem um alcance um pouco maior ou um pouco menor. Tá? Então, o Wi-Fi é um exemplo também de um meio de transmissão, só que nesse caso, sem fio. Né? A gente tem outro exemplo de meio sem fio, que seria o acesso sem fio de longa distância, que também é conhecido como WiMAX. Né? Então, quando a gente tem lá uma residência afastada de uma cidade, por exemplo, uma zona rural, né, em que você dificilmente vai ter um serviço de internet chegando até essa área rural, se torna mais barato você implantar uma torre, né, com uma transmissão sem fio de longa distância, né, que seria o WiMAX. Ela tem uma série de problemas, ela sofre bastante interferência com, por exemplo, condições climáticas, né, passa a ter alguns problemas quando, por exemplo, chove, né, mas ela funciona muito bem e ela é uma boa opção para quem mora em algum local um pouco mais isolado. Né, e também é um meio físico de transmissão. Outros exemplos, os enlaces de satélite, né, que são usados quando não há acesso por meios físicos cabeados, então seria a mesma questão do acesso a uma zona rural. Né? Se essa zona rural ela for extremamente remota, talvez a única forma de interligá-la seja com enlaces de satélite. Né? E a gente tem lá o acesso discado, que se utiliza baseado nas linhas telefônicas, né, que se utilizava há muito tempo atrás e hoje se usa bem menos. Né? A gente ainda pode encontrar aplicações desse tipo com algumas máquinas, por exemplo, de cobrança, máquina de cartão de crédito para você fazer pagamento. Você ainda pode encontrar esse tipo de meio físico de transmissão. Tá? Não quer dizer que seja o mais utilizado hoje em dia. Tá? E a gente tem, se a gente viu que um dos segmentos é a rede de acesso, a gente tem a outra parte da rede, que são as partes mais aqui do meio dessa rede, né, por onde todo mundo vai passar, que a gente chama de núcleo da rede. Né? Então, esse núcleo, ele interconecta os sistemas finais. Né? Então, a gente tem ali enlaces de comunicação e roteadores. Tá? Então, essa partezinha que está pintada em azul aqui na figura, né, ela é a parte de núcleo da rede. Ou seja, todo mundo que está na rede lá de cima, quando for se comunicar com qualquer outra dessas redes que a gente tem aqui embaixo, né, vai ter que passar obrigatoriamente por alguns desses elementos aqui no meio do caminho. Né? Então, essa área de núcleo da rede, ela é uma área, uma região onde você vai ter um alto tráfego de informações, porque ela interliga várias redes diferentes. Né? E isso aqui, a gente pode imaginar que essa rede móvel que a gente tem aqui em cima esteja em um país diferente dessa rede doméstica que a gente tem aqui embaixo. Né? E diferente da rede corporativa que a gente tem ali embaixo também. Então, quer dizer, esses roteadores de núcleo aqui, eles podem estar interligando países diferentes, inclusive. Tá? Então, tudo que passa por ali é provavelmente um tráfego muito grande de informações. Né? E a gente dá esse nome, núcleo da rede, para a gente poder entender melhor qual é a característica desse meio da rede aí, nessa parte central da nossa rede. Então, esses dois elementos, as redes de acesso e o núcleo da rede,
elas são bastante importantes para caracterizar os nossos meios de transmissão. Tá? Então, seria isso nessa parte da aula.